Pronto? Tá gravando? Bom, gente, então, bom dia, né? Hoje a gente vai começar a nossa revista nova. O Jonatas, na aula passada, ele fez uma breve introdução. A gente falou um pouquinho sobre o exílio, né? O motivo, alguns dos motivos pelos quais o povo foi mandado para o exílio. E aí hoje a gente começa a nova revista. Inclusive chegaram as revistas de vocês também, que essa daqui é do professor. Mas é A Volta para Casa, o Retorno do Exílio da Babilônia, uma viagem pela história da redenção, parte 4, que é a última parte dessa, se eu não me engano, é a última parte dessa revista que a gente está estudando aqui. Então, eu até fiquei em dúvida se a gente começava mesmo a primeira lição, porque vocês ainda não estão com a revista do aluno, que eu espero que a outra, né, que vocês conseguiram pegar, vocês conseguiram ir acompanhando na revista. Mas essa a gente pode combinar de levar para vocês, ou de vocês pegarem na igreja, não sei, para vocês conseguirem acompanhar. As revistas, a gente já falou, né, algumas vezes que as revistas são muito boas, então vale a pena você ler, acompanhar, não deixa a revista lá de canto, não. É um investimento que a igreja faz e que eu acho que vale muito a pena você ler e estudar ela, porque tem conteúdos muito legais, muito ricos, que a gente pode aprender. Então, a aula aqui é só uma pequena parte, né? Mas a revista também é um instrumento fundamental aí que a gente tem para o nosso estudo e para a nossa edificação, tá bom, gente? Mas então, hoje a gente vai começar na lição 1. E aí, antes de começar, ela faz um super resumo daquilo que a gente viu até aqui. E aí eu vou pedir licença para vocês que eu vou ter que ficar olhando na minha colinha aqui, que eu até falei que essa lição ela é cheia de coisas históricas, assim, eu acho que ela seria melhor para o Jantas, mas vou estar sempre olhando aqui na minha colinha e vou pedir para vocês também se lembrarem junto comigo, porque são coisas que a gente cansou de falar aqui juntos, então eu acredito que vocês também devem se lembrar. Então primeiro veio a criação. Eu ia fazer uma atividade aqui de colocar as palavras. Eu vou tentar, vai. Vou colocar algumas palavras no chat e aí vocês podem me falar ou escrever o que vocês lembram ou sei lá, alguma palavra, alguma coisa que vocês que lembram vocês do que aconteceu nesse período ou com a vida dessas pessoas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Adão e Eva, que foi o primeiro, né, a primeira coisa, o primeiro acontecimento importante dessa história da redenção que a gente está estudando. E aí vocês podem escrever, tipo, sei lá, primeiro casal que Deus criou, criação, Jardim do Éden, sei lá, palavras que vierem na cabeça de vocês, tá? Não precisa necessariamente, sei lá, ser uma coisa específica, mas tem que estar, tipo, dentro desse contexto aí. Vocês acham que dá certo a gente fazer isso? Tá. Então, beleza. O Jonas falou paz da humanidade, paraíso. Então, beleza. Adão e Eva foram as primeiras pessoas criadas pelo Senhor. E aí a gente tem que lembrar que elas foram criadas por Deus e elas viviam em harmonia com Deus no Jardim do Éden, né? O Vinícius colocou aqui o paraíso. E aí acho que esse paraíso se dava muito por conta disso, né? Por conta delas estarem em plena harmonia com o Senhor. Então não havia pecado. E aí agora eu coloco mais uma palavrinha aqui, ó. Queda. O que acontece então que essa harmonia é quebrada? Por que essa paz tão grande que eles viviam, tanto com Deus quanto entre eles, termina ou acaba? Por que isso começa a dar errado? O Júlio falou, eles comem o fruto. Então Deus orienta e fala, olha, tem um fruto, conhecimento do bem e do mal, que vocês não podem comer. E aí a serpente, que é Satanás, vai lá, tenta Eva, ela oferece a fruta para Adão e a partir daí, então, o pecado entra e aí a relação principal, que era aquela relação de harmonia, de comunhão plena com o Senhor, é quebrada. E aí, depois disso, o que acontece? O que vocês lembram mais?
Deus dá uma missão para eles, né? Se multiplicarem, então ele renova a sua aliança com o homem. Mas aí o que acontece? O pecado também se multiplica e ele traz o juízo por meio do. Eu vou colocar mais uma palavrinha aqui, ó. O que acontece no dilúvio? Por que Deus manda o dilúvio? Esse mesmo, Júlio. Isso mesmo. Inclusive, o Júlio já falou um nome super importante aí. Então, por causa da maldade do povo, o povo se multiplica, o pecado também se multiplica, e o povo se afunda, né, na sua perversidade, naquilo que o pecado faz com o nosso coração, com as nossas atitudes. E aí, então, Deus escolhe Noé e sua família e pede para eles construírem uma arca, né, porque ele salvaria Noé, sua família e um casal, né, de cada espécie de animal. Então, Noé vai lá, constrói a arca, tudo isso acontece. E aí, depois disso, algum tempo depois, Deus chama um outro personagem importante dessa história, que é Abraão. O que vocês lembram de Abraão? A Júlia perguntou, é verdade que ele ficou 120 anos construindo a arca? Não sei. Você sabe, Jonas? Não sei se fala, eu acho que fala tempo na Bíblia, mas eu não sei se é 120 anos. O Jonatas vai te responder, Júlia. Ou eu mesmo, depois que eu pesquisar, que eu não sei essa informação, não. Então tá, Abraão, né? Depois de algum tempo, Deus chama Abraão e aí ele faz duas promessas a Abraão, ou melhor, uma promessa, né? Que ele teria uma descendência numerosa e que ele herdaria uma terra. Vocês lembram como que era o nome dessa terra que Deus promete a Abraão? Tá, tudo bem. É Canaã, a terra que eles vão possuir muito tempo depois. Mas então Deus chama Abraão, e aí essas promessas que ele faz para Abraão de uma descendência numerosa vão se cumprir nos seus dois filhos, né? Isaac e Jacó. Aí tem a história de Isaac, vocês lembram bem que Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, e aí quando ele está indo lá, Deus fala, não, não precisa, né, e tal, tem aquela história bonita que a gente conhece, mas por meio de Isaac e Jacó, procedem, né, descendem todas as 12 tribos de Israel. Vocês lembram disso? Então, são detalhes importantes dessa história da redenção que a gente não pode esquecer. Então, de Abraão, dos filhos de Abraão, né, Isaac e Jacó, foi que procederam essas 12 tribos de Israel. E aí. Ah, tá. O Janus falou que minha internet bugou, mas não tem o número de anos exato. Então, tá bom. Então, depois dessas 12 tribos, aí nessas 12 tribos de Israel, o Júlio, essas 12 tribos. Gente, tô perdida aqui, desculpa. Mas é que é muita informação picadinha, assim. E aí, tem outra pessoa também. Esse aqui, ó. Que o pessoal confunde bastante. Opa, vamos ver se vocês lembram. Ai, foi. Vocês lembram de Moisés? O que ele fez? Noé foi o que construiu a arca. E Moisés? O pessoal às vezes confunde bastante, né? Noé com Moisés. O povo era escravo no Egito. É, isso aí, Júlia, ele abriu o mar.
Então o povo era escravo no Egito e aí Deus chama Moisés para libertar esse povo do Egito, da escravidão do Egito. Depois que esse povo sai do Egito, então, eles passam 40 anos peregrinando no deserto. E aí, no deserto, é durante esse tempo desses 40 anos que eles recebem. É verdade, eu também queria presenciar essa cena do mar abrindo, assim. Deve ter sido muito legal. Mas aí, nesse tempo que eles estavam 40 anos no deserto, é que eles recebem a lei e o tabernáculo, né? Que representavam a presença do Senhor ali junto com eles. E aí, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas é nesse tempo do deserto, o livro de Êxodo, né? Que vai contar muito dessa peregrinação do povo, né? Dessa passagem do povo pelo deserto. E aí é muito interessante, porque Deus ensina muitas coisas para eles, tanto a respeito da lei e dos rituais que precisavam ser feitos para o Senhor. Então, tinha uns rituais específicos, né? Tanto quanto coisas básicas, né? Tem um texto em Êxodo, eu não lembro onde está esse texto, mas que Deus ensina eles a, tipo, fazer cocô direito, porque Deus fala para eles, olha, eu não vivo no meio da sujeira, da porquice, então vocês vão lá, quando vocês forem fazer suas necessidades, vocês têm que ir para fora do arraial, e cavar, e fazer não sei o que, e deixar lá bonitinho, não vai deixar porquice no meio aqui, que eu sou um Deus santo, eu não ando no meio da porquice. É muito engraçado esse texto, mas tem esse texto, vou procurar ele depois e passo a referência para vocês. Mas é um tempo onde Deus trabalha muito a vida desse povo, tanto a vida desse povo quanto a vida de Moisés, dos líderes que se levantaram ali. E aí, depois de Moisés, surge Josué, né, que é também um líder que foi líder sobre o povo de Israel. E é com Josué que esse povo vai entrar na terra prometida, Canaã. Então, junto com Josué que esse povo entra e possui essa terra, que é um cumprimento da promessa a Abraão. Então, Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que eles receberiam uma terra, né? E aí, com Josué que essa promessa se cumpre. Não sei se vocês lembram, mas Moisés ele não entrou na terra prometida por conta do pecado dele, né? Daquela situação da água, que o povo está com sede. E ele fica estressado, ele fica impaciente com as pessoas que só reclamavam lá, e aí ele bate na pedra, e aí Deus fala para ele, olha, é por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Então, Moisés não entra na terra, e é Josué que lidera esse povo até a terra prometida. E aí, depois que eles entram na terra prometida, o povo foi comandado por juízes e reis. Então, a gente viu um pouquinho dessa história também, dessas histórias, da época dos juízes e dos reis. Mas os reis principais, né, que a gente estudou foram Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus, né, apesar de pecador e ter feito muitas coisas ruins e erradas, ele foi um rei que procurava obedecer a Deus. Depois de Davi, seu filho Salomão, que assumiu o reino. E aí Salomão ele faz uma coisa importante, que é construir o templo, o espaço, né, onde o povo ia adorar o Senhor, construir o templo ali em Israel. Davi já queria construir esse templo, mas Deus fala para ele, olha, você é um homem de muitas lutas, você tem muito sangue nas mãos, né? Porque Davi lutou muito, ele foi um guerreiro. E Deus fala para ele, olha, você não vai construir o templo porque você tem muito sangue nas mãos. O seu filho vai construir, Salomão. E aí Salomão constrói o templo e ele também reina daquele jeito, né? Na maior parte do tempo ele deslizava e errava, mas ele buscava também seguir os passos do seu pai. Mas aí com o filho de Salomão, Roboão, é que acontece a grande crise que resulta na divisão do reino. Aí não sei se vocês vão lembrar também, mas a gente teve uma aula que a gente até mostrou para vocês o reino do norte, reino do sul, por quais tribos eram formadas cada reino. Mas essa divisão do reino se dá com Roboão, filho de Salomão. Ele provoca essa divisão no reino, e aí fica 10 tribos, sob a liderança de Jeroboão,
que se rebelam e formam o Reino do Norte. E os reis desse Reino do Norte, eles vieram de várias famílias diferentes. Então, não tinha uma família específica de qual vinha o rei. Eles vinham de várias diferentes. A outra tribo, elas... Ah, é verdade. Falamos dos amigos de Roboão. É verdade. A gente falou, lembra que Roboão é aquele que vai pedir conselhos, e aí os conselheiros do seu pai, que eram mais idosos... Não, os conselheiros do seu pai dão conselhos, e ele não aceita, e ele vai buscar conselhos nos amigos dele lá, e os amigos falam, não, seja duro com o povo, você tem que açoitar mesmo, tem que subjugar o povo. E aí ele segue esse conselho, por isso que o reino se divide. E aí o Reino do Sul, então, que passa a ser chamado de Judá, o Reino do Sul, os reis eram sempre descendentes de Davi. Então aí o reino é dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Só que aí o que acontece? Esses dois reinos, eles vão se dividindo, se distanciando cada vez mais da lei do Senhor. Então os dois reinos vão trazendo para o meio deles rituais e coisas que eram completamente contrárias àquilo que Deus ensinava. Então, conforme eles iam se apegando aos rituais e hábitos das outras nações, dos outros povos, eles iam se distanciando cada vez mais da vontade do Senhor. E aí, a gente estudou também alguns profetas, que Deus manda profetas, e aí a gente falou de ser um alerta, né? Esses profetas, eles viriam alertar o povo que se eles continuassem na maldade, se eles continuassem distantes da vontade do Senhor, eles iriam sofrer as consequências graves desses pecados que eles estavam cometendo. E aí esses profetas anunciaram isso durante muito tempo, até que o castigo veio, né? E aí aqui, na revista, ele fala que o castigo veio primeiro para o Reino do Norte, que foi destruído em 722 a.C., e eles foram exilados na Síria. Depois, esse castigo vem para o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, que foi levado para o exílio na Babilônia, 586 a.C. Então, esse é um resuminho. Eu não sei se eu gaguejei muito, não sei se vocês conseguiram entender muito bem, mas esse é um resumo super denso, assim, mas que a gente resumiu rápido, de toda a história que a gente estudou aqui e de tudo que a gente vem vendo ao longo dessas lições, dessas revistas. E aí eu queria perguntar para vocês, né, o que a gente pode aprender olhando até aqui, né, para essa história? O que a gente pode tirar de lição disso que a gente viu até aqui? Bastante coisa mesmo. Tem muitas coisas, né? Inclusive a gente falou sobre várias delas, mas eu acho que a principal que eu queria trazer para vocês é que Deus escolheu um povo, chamou um povo e ele estabeleceu uma aliança com esse povo. Então, ao longo de toda essa história, a gente pode ler e até falar assim, nossa, mas que história maluca de sobe e desce, obediência, desobediência, escolhe um, levanta outro, profeta e rei e juiz. Mas a questão é que Deus nunca perdeu o controle de nada, tudo está debaixo da soberania dele, e Deus nunca abandonou esse povo, mesmo quando eles estavam nesse tempo de exílio, mesmo quando eles estavam no tempo de cativeiro. E uma coisa importante para a gente pensar é que Deus não se agrada com o nosso sofrimento. Então a gente pode ver esse tempo de exílio e pensar assim, poxa, mas que Deus mau, né? Parece que ele se agrada em castigar o seu povo. Não, pelo contrário, Deus não se agrada em castigar o seu povo. Deus não se agrada em aplicar juízo sobre o seu povo, mas faz parte da santidade dele, porque ele é um Deus justo, também aplicar juízo, também ensinar, também cumprir as consequências dos pecados, porque ele é um Deus que não mente, né? Então ele havia falado para aquele povo, como ele fala para nós hoje, o caminho da obediência e o da desobediência, né? Que os dois têm consequências. Então, Deus não se agrada em aplicar juízo, mas ele faz isso porque ele é um Deus justo. Pode falar, Jonas.
Mas só complementando essa linha também, né? Tipo, a gente até viu essa semana nas leituras em Provérbios, né? O provérbio, eu não lembro agora qual que é o versículo exatamente, mas falando sobre a correção de Deus, né? Ser o reflexo de um pai amoroso, né? Pensa que um pai nunca vai. Acho que o Will até comentou, chegou a comentar também em uma pregação recentemente. Um pai não vai deixar o filho meter o dedo na tomada, é, sabendo que o filho vai se machucar fazendo isso, sabe? E ele não proíbe o filho de botar o dedo na tomada porque ele é mau, porque ele não quer que o filho se divirta, mas é porque ele sabe que há um risco, há um perigo nisso. E quando a gente vê, né, as leis, as instruções de Deus, o objetivo dele não é nos privar da liberdade, né? Pelo contrário, é nos deixar livres e vivos por mais tempo, fazer com que a gente possa desfrutar da companhia dele e mais do que isso, né? Desfrutar eternamente da companhia dele. Sim, isso aí, a gente já falou isso algumas vezes aqui também com vocês. Mas a lição de hoje, ela é especificamente sobre Ezequiel. E esse ministério profético de Ezequiel, ele se desenrolou em meio ao cativeiro babilônico. Então, lembra, o cativeiro babilônico foi aplicado ao reino de Judá, né, ao reino do sul. Eu faço uma confusão, gente. Mas ao reino do sul, ao reino de Judá, eles foram para o cativeiro babilônico. E aí, no meio desse cativeiro babilônico, Deus levanta algumas pessoas, né, para falar. E aí ele chamou Ezequiel no meio desse cativeiro babilônico. Então, lembra que Ezequiel também estava sofrendo essa mesma sentença, ele também estava padecendo ali no cativeiro babilônico, mas Deus o chama para anunciar uma mensagem. E aí vamos ler então Ezequiel, o capítulo 1, os versículos de 1 a 3. Eu vou ler aqui. Oh, peraí, deixa eu só mudar a versão aqui. Opa, não, essa. Visão dos seres vivos, Ezequiel 1, de 1 a 3. Em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios. E a mão do Senhor estava sobre ele. E aí depois ele vai falar um pouquinho sobre essa visão que ele teve. Mas então, quando Deus chama Ezequiel, ele está ali no meio do cativeiro também, com o povo. E esse cativeiro, gente, a gente pode pensar, né? Mas o que será que era esse cativeiro? E aí algumas passagens bíblicas, né, vão falar que esse cativeiro foi terrível, assim, foi realmente aconteceram coisas horríveis. E aí uma das coisas que eles falam é que as mães passaram a se alimentar dos seus filhos, os judeus perderam suas casas, os idosos eram desrespeitados, os jovens tornaram-se escravos, né, e as moças eram violentadas. Eles passavam fome e restou, né, apenas choro e lamento para esse povo. Então, esse povo que um dia tinha sido escolhido por Deus e sido muito próspero, por exemplo, no reinado de Davi e Salomão, agora era um povo que passava por tudo isso. Fome, tristeza, perderam suas casas e suas famílias, assistiam suas filhas serem violentadas, assistiam seus filhos serem escravizados. Então, tudo isso é por conta e consequência do pecado do povo. A causa desse sofrimento eram a queda e o pecado do povo. E isso não foi um acidente de percurso, né? Não foi uma coisa que aconteceu. Opa, a gente era uma nação próspera e agora a gente é uma nação destruída. Não, na verdade, tudo isso já estava no plano do Senhor. E isso aconteceu por causa das consequências dos pecados do povo. E aí, como a gente falou, Deus não se agrada absolutamente nem um pouco disso. Não é um Deus que fica rindo. Tá vendo? Olha, eu falei, agora vocês estão aí sofrendo as consequências. Não, Deus sofre junto com esse povo. Porque é um povo escolhido, é um povo amado. E Deus muitas vezes mostrou para esse povo que
estava lá, né? Olha, eu estou aqui, me obedeçam, cumpram os meus mandamentos, vocês serão fiéis, vocês serão prósperos. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês andarem comigo. E todas as vezes o povo se distanciava e buscava outros deuses e trazia perversidade para o meio, né, do acampamento ali, para o meio do povo de Deus, que deveria ser o povo de Deus. Então, eles sofrem as consequências do pecado. E aí, um outro ponto também que eu queria colocar aqui, agora a gente vai ler mais um texto, que é Ezequiel 2, o versículo 6. Se alguém puder ler. Ezequiel 2, 6. Eu posso ler. Tá me ouvindo direito? Estamos ouvindo sim. Beleza, então. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Sim. Então, esse texto fala que Deus escolheu Ezequiel para chamar esse povo ao arrependimento, para falar desse povo ao arrependimento. Só que um detalhe interessante que Deus fala aqui é que o povo não ouviria Ezequiel. Deus já fala para ele e já deixa ele avisado, né, que ele pregaria, mas que o povo não iria se arrepender, né, que o povo não iria ouvir. Por isso que ele até fala, né, eles vão te cercar como escorpiões, espinhos e escorpiões, né. Mas uma coisa Deus fala, apesar desse cenário desanimador, porque para Ezequiel ele pode ter pensado, né, poxa, o que vai adiantar eu pregar se o povo não vai se converter, né, diferente de Jonas em Nínive, lembra? Que Jonas não queria ir para Nínive e Deus fica falando para ele, vai, e o povo lá ainda ia se converter. E mesmo assim Jonas fica, não quero ir, porque o povo era muito cruel e Jonas, né, achava que o povo não merecia salvação, não merecia o Jonas, eu até queria. Mas diferente de Jonas, Ezequiel ele já recebe a mensagem e Deus fala para ele, olha, não vai ser fácil, né? O povo vai te rejeitar e você vai ter que viver no meio desse povo. Então, só que Deus fala, eu estarei com você, você não vai estar sozinho. E mais uma vez aqui, Deus está falando, não temas. É muito interessante a gente ver isso, porque durante todo o Antigo Testamento, a gente vai ver Deus falando para várias pessoas que ele levanta e chama, olha, não temas, não temas. Inclusive, os reis, né, quando vão passar Davi, por exemplo, quando ele vai passar o reinado para Salomão, ele fala, não temas. Quando Deus escolhe Josué também para liderar o povo, ele fala, não temas, seja forte e corajoso. Então, Deus está sempre falando assim, olha, vocês vão passar por períodos difíceis, mas eu estarei com você. Eu estarei com você nesse tempo. E aí, outra coisa que fala aqui também é que o Espírito de Deus é quem vai capacitar esse profeta a ter essa autoridade e essa coragem. Então, como que Deus chama um homem no meio de um povo tão perverso e que está muito descontente, porque está sofrendo as consequências do seu pecado, sem fortalecer esse homem? Então, o texto fala que não é assim, mas que o Espírito Santo de Deus capacita Ezequiel para dar essa mensagem e para ter força e coragem e autoridade, falar com a autoridade de Deus no meio desse povo. O nome Ezequiel significa aquele a quem Deus fortalece. E aí faz todo sentido, né? Porque Ezequiel realmente precisaria da força do Senhor para pregar e falar num tempo tão difícil que eles estavam vivendo ali. Agora, um outro texto que a gente vai ler é Ezequiel 3, e aí a gente vai ler do 3 ao 10. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Isso. Deixa eu abrir aqui. Você pode ler, Jonas, por favor? Só um minutinho. De 3 a 10, né? Isso. Diz assim: Filho do homem, encha seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Em seguida ele disse: Filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens. Não o envio a um povo estrangeiro, cuja língua você não entende, mas ao povo de Israel. Não, eu não o envio a um povo de língua estrangeira e difícil. Se o fizesse, eles lhe dariam ouvidos. O povo de Israel, porém, não lhe dará ouvidos, assim como não deu ouvidos a mim, pois todos eles têm o coração duro e são teimosos. Mas eu tornei você tão obstinado e inflexível quanto eles. Endureci sua testa com a pedra mais dura. Portanto, não tenha medo deles, nem tema seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Então, ele acrescentou: Filho do homem, primeiro deixe que minhas palavras entrem até o fundo do seu coração. Ouça-as com atenção. Tá. Então, a gente pode pensar aí, né, que o conteúdo dessa mensagem que Ezequiel leva era uma mensagem dura, era uma mensagem difícil de ouvir, mas ao mesmo tempo, aqui até fala, né, esse contraste da mensagem amarga e doce. Amarga, porque ao mesmo tempo que ela traz essas lamentações, né, que o povo sofreria, aí fala, né, lamentações, suspiros e ais. Mas essas palavras, apesar de serem palavras duras ao povo, elas também eram o início, é o que daria início à redenção do povo, né? Então essa mensagem de Ezequiel, embora ela trazia os julgamentos de Deus para esse povo, mas ela também abria caminho para a restauração do povo de Israel. Então aqui, né, em Ezequiel, Deus começava a tratar o seu povo, trazer o seu povo para perto, para que ele pudesse restaurar essa nação. E aí a gente vai ver que ao longo do tempo, Deus vai tratando esse povo, né, mais uma vez, e vai restaurando eles. E aí isso se dá início com essa pregação de Ezequiel. Então, apesar de ser uma mensagem dura, também era uma mensagem de amor. Então, ao mesmo tempo que Deus traz juízo e julgamento, ele fala, olha, vocês não vão viver para sempre desse jeito. Eu vou reconstruir o meu povo, reconstruir esse povo que eu escolhi, esse povo que eu chamei, para voltar a me obedecer e para voltar para mim, né? Então, essa mensagem também era boa por conta disso. Mas uma outra coisa interessante aqui também, no versículo 10, ele fala, então ele acrescentou, filho do homem, primeiro deixe que minhas palavras entrem até o fundo de seu coração, ouça-as com atenção. Talvez a gente pode pensar assim, poxa, mas essa mensagem é dura, difícil, e ainda Deus fala, né, que o povo não ia ouvir, que o povo não ia obedecer naquele momento ali, né, que a mensagem não surtiria efeito, digamos assim, olha, eu te chamei para pregar para esse povo, mas eles não vão te ouvir, vai ser um povo difícil, é um povo teimoso, né, mas a gente vê aqui no texto que o sucesso do profeta não estava em ver a nação ser restaurada, mas em cumprir a vontade que o Senhor tinha para ele, cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para a vida dele. Então, Ezequiel foi chamado por Deus para anunciar essa palavra difícil, dura, mas a alegria, a felicidade dele estava em cumprir a vontade do Senhor. Olha, eu não entendo porque o Senhor está me chamando para falar essas palavras duras, mas eu entendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que eu devo obedecer. E aí ele obedece ao Senhor e a partir daí começa a restauração desse povo, do povo de Israel, né? Então, eu queria ler também mais um texto que está em 1 Coríntios 4, 1, 2. Vou abrir aqui. 1 Coríntios 4, 1, 2 fala assim. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana,
Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Aqui fala, né? Devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Então, o nosso sucesso é medido não por, nossa, eu preguei o evangelho e, sei lá, 3.000 pessoas se converteram, como aconteceu, né, naquela situação do Pentecostes. Ah, sei lá, eu falei e a pessoa mudou a direção, mudou o rumo. Talvez não, mas o nosso sucesso, ele está em cumprir e obedecer à vontade do Senhor. É para isso que nós somos chamados, né? E esse texto é muito bonito. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Então, nós somos encarregados de levar esse evangelho, levar essa palavra de Deus às pessoas. E como nós temos respondido a isso? Mesmo que a mensagem seja uma mensagem dura, às vezes, talvez uma mensagem de exortação, como nós temos levado essa mensagem? Será que nós temos sido fiéis à palavra do Senhor? Será que o que Ele tem ordenado a gente tem feito, a gente tem falado? Ou muitas vezes a gente nem conhece ou nem tem relacionamento com esse Deus para saber qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, né? Qual é o nosso propósito aqui. Mas a verdade é, a gente tem um propósito, cada um aqui tem um propósito diante do Senhor. E Ezequiel, por mais que a mensagem dele fosse dura, ele escolheu obedecer ao Senhor e levar essa mensagem. E outra coisa que fala, né, no versículo 10, a mensagem do Senhor deve primeiro passar pelos ouvidos e o coração daquele que leva, daquele que transmite essa mensagem. Então, quando Deus falava com Ezequiel, Ezequiel também estava no exílio, Ezequiel também estava sofrendo as consequências do pecado do povo e do pecado dele, né? E Deus fala, olha, deixa essa mensagem passar pelos seus ouvidos, passar pelo seu coração, e aí então você vai transmitir ela para as outras pessoas. Da mesma forma, Deus fala pra gente, olha, essa mensagem precisa primeiro passar pelos seus ouvidos e o seu coração, antes de você ir anunciá-la para as pessoas. Então, da mesma forma, o pastor, né, ou a pessoa que está pregando, ensinando sobre a palavra de Deus, ela precisa que aquilo seja verdade no coração e na vida dela. Porque se aquilo não for verdade na vida dela, o ensino é sem autoridade. O que faz com que o ensino tenha autoridade do Senhor? Que aquele ensino seja verdadeiro na vida daquele que está falando, né? Então, de que adianta eu e Jonas, por exemplo, vir aqui dar aula para vocês e falar para vocês de um Deus que é fiel, soberano e justo, se a gente não tem um relacionamento verdadeiro com esse Deus? Se no nosso dia a dia a gente toma decisões completamente contrárias e sem buscar a opinião ou direção desse Deus? Não faria o menor sentido. Então, antes da gente falar da mensagem do Evangelho para as pessoas, a gente precisa primeiro que ela entre no nosso coração e na nossa mente, que ela transforme o nosso coração e a nossa mente, para que depois a gente possa passar essa mensagem para as outras pessoas. Então, eu acho que basicamente é isso, a lição de hoje. Mas uma coisa que eu queria que vocês ficassem, né, e que ficou no meu coração também, é principalmente isso, que a gente tem uma missão aqui. E aí no pit stop da revista, ele vai fazer uma pergunta que ficou muito no meu coração. Vocês sentem compaixão pelas pessoas e se movem em direção a elas com as boas novas? Ficam desanimados diante das dificuldades, das expectativas frustradas e dos resultados inesperados quando prega para alguém? Lembre-se que Deus nos chamou e nos capacita a participar da sua missão nesse mundo. Peçam a orientação a Ele e disponham-se a testemunhar de Cristo aos seus amigos. Então, a gente não está vivendo num exílio, a gente está vivendo uma pandemia. Talvez a gente não viva tantas perversidades quanto aquele povo vivia. A gente ainda não passa fome. A gente ainda não vê tantas coisas ruins. Mas a gente, no que eles viviam aqui, mas a gente também passa por um momento muito difícil e muito ruim. A gente vê pessoas morrendo, a gente vê familiares enlutados, a gente vê pessoas sofrendo, padecendo tanto fisicamente quanto mentalmente, né, espiritualmente. A gente vê isso no nosso meio, a gente vive um tempo difícil, assim como Ezequiel vivia naquela época,
Mas a gente tem uma mensagem de paz e esperança, né? A gente tem a mensagem de que Cristo nos salvou, que Cristo nos libertou e que a gente pode viver livre. Ah, isso tá me emocionando, gente. Mas que a gente pode viver livre por conta do sacrifício de Jesus por nós. Não por nós mesmos, né? Porque a gente é pecador. A gente não merece tamanho amor e tamanha graça, mas o Senhor nos escolheu e nos chamou, assim como ele escolheu Ezequiel. E como a gente tem proclamado nesse tempo que a gente vive, difícil e duro, como a gente tem falado para as pessoas, como a gente tem consolado. Será que a gente tem consolado as pessoas? A gente orou aqui, né? Muitas pessoas estão enlutadas, muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas estão perdendo seus parentes, entes queridos, estão preocupadas. Como a gente tem sido instrumentos do Senhor, luz, como a gente tem sido luz nesse mundo que está tão desesperado, nessa época que a gente vive tão desesperado. Então, essa mensagem falou muito ao meu coração primeiro, né? E eu vim trazer para vocês porque realmente isso despertou meu coração para entender como que a gente vive um tempo difícil, mas a gente tem uma mensagem gloriosa, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem de que Deus não abandona seu povo. Então, mesmo que a gente passe por esse tempo difícil, de luto e de dor, Deus não nos abandonou, né? Ai, meu Deus. Deus não nos abandonou, Ele tá com a gente. Então, a nossa missão é contar isso para as pessoas. Contar que apesar desse tempo difícil, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, né? E nada foge do controle dele. E aí, esperar, né? Para ver se a gente vai usufruir ou não dessa resposta do Senhor, né? A gente não tem como saber o futuro, prever o futuro, o que vai acontecer no futuro, mas uma coisa é certa, assim como o Paulo falou, eu sei em quem tenho crido, que a gente possa declarar isso para as pessoas também, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Então, por mais que as circunstâncias não estejam boas, eu sei em quem tenho crido e o Senhor tem estado comigo. E Ele pode estar com você também, pode te dar paz também. E é isso, gente. Acho que a gente já pode olhar para encerrar, tá bom? Eu vou orar então. Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra e pela mensagem do teu amor, Senhor. Pai, nós vivemos tempos tão difíceis. É tão difícil para nós ver pessoas tão próximas a nós sofrendo, ou mesmo não próximas a nós sofrendo e padecendo nesse tempo que estamos vivendo, Senhor. Mas nós cremos em Ti, entendemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Então, nós cremos no Teu amor, cremos na Tua graça e pedimos, Pai, que o Senhor use as nossas vidas como sal e luz nesse mundo, Pai, que a gente possa contar para as pessoas a mensagem do Teu Evangelho, a mensagem do Teu amor, que é uma mensagem perfeita e maravilhosa. Por mais que as circunstâncias ao nosso redor não estejam boas, a gente crê no Senhor, que é um Deus bom, perfeito e misericordioso, Pai. Usa as nossas vidas de cada um aqui, Pai, para alcançar outras vidas de outras pessoas. São tantas, tantas pessoas, Pai, que precisam de consolo, de amor, que precisam do teu abraço, do teu carinho, Senhor. E a gente pode, porque nós somos instrumentos do Senhor aqui na terra. A gente pode levar esse amor e esse carinho, mas muitas vezes nós não temos feito a nossa parte porque a gente é omisso. Então nos ajuda, Senhor, a cumprir o teu chamado na nossa vida, a ter ânimo para fazer isso. Não permita, Pai, que o inimigo nos afaste da nossa missão, mas que a gente tenha no nosso coração, na nossa mente, quem nós somos, por quem nós fomos criados e por que nós fomos criados, Pai. Que nada tire o nosso foco, que as coisas desse mundo, que as comodidades que a gente pode ter aqui nesse mundo não tirem o nosso foco da nossa missão, que é proclamar o Senhor, que é falar do teu amor, da tua glória nesse mundo, Pai. Cuida, abençoa essas famílias enlutadas que precisam tanto de ti. Esses que estão no hospital, Pai, que o Senhor cure, abençoe, guarde, restaure as famílias, Senhor, que precisam do Senhor.
Muito obrigada, Pai, por cada vida que está aqui hoje. Creio que o Senhor está nos chamando, nos alertando e que essa palavra, assim como falou ao meu coração, possa falar também ao coração de todos que estão aqui, Pai. Não por mim, mas pelo Senhor, por quem o Senhor é, para que o teu reino cresça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.